Falando de esperança em tempos de insegurança, quero apresentar algumas informações para você, para a gente pensar um pouco. Há uma pesquisa, pelo menos dados que estão sendo, que foram relatados para a Receita Federal. Até 2013, nós tínhamos 9,8 mil pessoas, brasileiros, saindo do Brasil para morar fora. Agora, nós estamos em 2018 com mais ou menos 21,2 mil pessoas, 21 mil brasileiros saindo do país, buscando refúgio, buscando segurança, trabalho em outras nações. Estamos vivendo um verdadeiro êxodo brasileiro, brasileiros saindo, um tempo de insegurança que nós estamos vivendo. Vemos também o desemprego, que está agora com 13,7 milhões, 13 milhões de brasileiros desempregados. Quem sabe muitos, ou alguns aqui, eu espero bem menos, estão vivendo um momento de crise, ou financeira, ou até de desemprego. Está dentro dessa pesquisa, dessa estatística de 13 milhões de brasileiros. Agora me diga se esse cenário, de pessoas falando em sair do país, que não aguenta mais o país, esse cenário de tanto desemprego, quantas empresas, quem é empresário aqui, a crise que tem sofrido, enfrentado grandes desafios na questão financeira. Nós vemos também um cenário onde muitas pessoas, quem sabe na maioria jovens ou não, falando de intervenção militar, diz a pesquisa, pelo menos no site aqui, que eu encontrei, 43% dos brasileiros estão defendendo a volta, a intervenção militar provisória. E não estou aqui para dizer para você que isso é errado ou bom ou não. Eu só penso que eu não sei se seria como a de 64. Eu não estava lá, eu não presenciei. Quem presenciou que me diz. Não sei se a intervenção seria igual daquela época também. Enfim, momentos que nós estamos vivendo de insegurança, que a gente não vê soluções, e a gente está buscando mudanças. Como que esse cenário está atingindo as nossas vidas? Como que nós estamos, com a nossa esperança, com as nossas vidas, com a nossa fé, como servos, mulheres de Deus, como nós estamos lidando com tudo isso, diante desse cenário? Estamos agora também já no mês de outubro, então a ideia desse mês é a gente prever um pouco e previamente, falando de esperança, também num mês onde nós falamos da missão da igreja, onde como nós encaramos esse momento de eleições, quem sabe no coração de muitos fala, não tem jeito, é assim? É o Espírito Santo revelando, não adianta. Assim nós nos sentimos, nós vemos um sistema político onde nós não sabemos o que fazer. Só no estado de São Paulo, olha que fácil escolha nós temos. São mais de 2 mil deputados estaduais para a gente escolher no estado de São Paulo. Deputados federais, 1.600, arredondando. Deputados federais, senadores, 19, para a gente escolher no estado de São Paulo. Governadores, 12, e presidente nós temos 13 para escolher, para pensar. Não sei se você está pensando nisso, se já escolheu. Uma observação eu quero fazer desde já. Nós, como Filadélfia, como Igreja Batista, nós não orientamos ninguém a votar nesse ou naquele, não defendemos esse ou aquele partido. Nós não vamos dizer para você, faça isso, faça aquilo, o voto é seu. Muito pelo contrário, nós orientamos você a não vender teu voto, a não corromper teu voto, a pensar, a analisar, a conhecer as propostas, a situação política, por mais difícil que seja o cenário. Se nós queremos algo melhor, queremos uma mudança, avalie, busque conhecer, leia. Não vá por esse e por aquele, porque é o partido seu. Porque tem gente que, se falar que Jesus, que nega Jesus, você vai negar Jesus, a pessoa diz, eu nego. Mas fala assim, nega teu partido, tem gente que não nega. A fé é muito forte na política, ou num partido, ou num ou no outro candidato. Mas, querido, que nós possamos olhar para esse cenário de insegurança que nós vivemos, e pensar na esperança que nós temos no nosso Deus, como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, como ter esperança em tempos de insegurança. Avalie, depois nós vamos anunciar, mas temos uma proposta para o último sábado desse mês, tem um debate aqui, vamos trazer alguns convidados, e falar um pouquinho das propostas, para a gente pensar na questão política, porque no primeiro domingo de outubro, se não me engano, é a eleição. É o caminho que nós temos para interferir, para pensar.
nossa posição como igreja, nos colocar e agir como cidadãos que somos também, buscando uma melhoria. Esperança em tempos de insegurança. Pensando nisso, eu quero ler com você um texto bíblico, Jeremias 29. Este texto bíblico que nós vamos ler, o povo de Israel está no exílio babilônico, está exilado. Eles perderam a guerra naquela época, né? As guerras entre as nações, e eles foram levados, exilados para a nação da Babilônia. Ali então está o povo de Deus preso em outra nação. Enquanto alguns brasileiros estão querendo ir para outras nações, naquela época eles foram levados contra a vontade para uma outra nação. E Deus então envia uma carta. Eu até tentei vir vestido de correio, de trabalhador de correio hoje, mas não deu certo, não encontrei uma farda. Vou tentar ler aqui na minha Bíblia de papel. Jeremias 29, do versículo 4 em diante. Encontraram, sim ou não? Hã? Sim? Amém ou não amém? Diz assim a palavra de Deus do versículo 4 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Até aqui. Esse texto é conhecido os últimos versículos, né? Mas é uma carta, a gente tem que ler do início. Então, algumas lições que a esperança nos traz. Quando temos esperança em tempos de insegurança, primeira voz que a voz da esperança nos fala é: não pare a vida. Não pare a vida. Primeira coisa, quando vem a luta na vida da pessoa, quando bate um problema, a gente pensa o seguinte: eu vou parar, eu vou desistir, não aguento mais fazer isso. O versículo 1 que nós lemos já diz que o Senhor envia um recado para o povo no meio da luta. Então eu tiro de lição que Deus não nos impede de ter luta, responsabilidades ou mesmo consequências, mas Ele está conosco em meio a cada adversidade que enfrentamos. Parece que a geração atual é uma geração que não sabe lidar com frustração, com problema. Nós vivemos tempos de mimimi, onde a gente está muito preso a qualquer coisa, a educação de uma superproteção. E a gente vê tantos dados de pessoas, de psiquiatras, de médicos, de terapeutas, mostrando a educação como parece que estamos super protegendo. Onde se a criança chora, a gente fica preocupado, a outra pessoa está passando um problema. E parece que a gente não sabe lidar com o problema. E quando eu olho para esse texto, é interessante que o Senhor que está com o povo, está falando com o povo, mas lá na Babilônia, lá no sofrimento, um povo exilado. Deus não impediu que eles passassem aquela luta. E pior, que foi uma luta provocada por eles mesmos. O texto ainda no versículo 4 fala que foi o próprio Senhor que os deportou para a Babilônia. Os problemas são parte dessa vida, em primeiro lugar. Mas os problemas também podem vir dos nossos próprios erros.
e muitas vezes até de questões malignas que nós nos envolvemos. No caso aqui do texto, a infidelidade deles, quebrando a aliança com Deus, Deus os deixou como nação e eles perderam a guerra e foram deportados. Era uma disciplina de Deus. Deus permitiu que eles passassem por aquilo. Era a cadeirinha do silêncio. Vocês vão ficar aí um tempo para aprender a lição. Vocês estão muito rebeldes. Vocês precisam aprender, precisam ouvir a voz de Deus. Deus não impede. Os problemas fazem parte da vida, gente. E parece que a gente não sabe lidar com o problema. Dependendo do evangelho que nós temos ouvido ou recebido, na hora que vem um problema, a pessoa desmonta. Mas eu também vejo pessoas passando lutas terríveis, poderia citar nomes, pessoas que passam lutas terríveis, que eu nunca vi essa pessoa não ter compromisso, faltar uma reunião, firme buscando a Deus, até em momentos que eu mesmo falo, olha, descansa, você não está em condições físicas, mas ela não deixou. Por que isso? Porque sabe que os problemas fazem parte da vida, mas o Senhor está conosco no problema. Ter esperança em tempos de insegurança é não parar de viver. É não parar as coisas diante dos problemas que a gente está enfrentando, diante do país, do momento que a gente está enfrentando. Não pare a vida. Aí o versículo 5 e 6 apontam algumas coisas naturais da vida. Construam casa, fala de moradia. É verdade que tem muitas pessoas que não têm moradia, mas conversem com muitos moradores de rua, muitos deles têm casa e optaram pela rua. Algumas conversas que eu já tive, tiveram algum tipo de frustração, alguma coisa, a pessoa se tornou andarilho, sumiu no mundo. Quando a gente enfrenta um problema, a reação nossa é querer parar a vida. E aí sua casa está lá, você já não vê mais. Deus tem te abençoado, dado uma casa, uma família abençoada, mas você já não olha mais para a tua casa. Eu não quero construir essa casa mais não, deixa para lá. Não vou reformar mais, não vou pintar, não vou cuidar mais da minha vida. O texto vai falando de coisas do dia a dia, fala de trabalho. É verdade que tem muita gente que está desempregado, mas é verdade também que tem gente que parece que não quer trabalhar. Quando vem um problema, aí chega o profissional desanimado, o que ele faz? Ele não quer trabalhar. Ele não se importa com aquilo que está fazendo. O problema tenta nos fazer parar. Aí você desanima, você já não se dedica mais. Está o trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos e a gente não quer trabalhar. A gente perde o ânimo com aquilo que a gente está fazendo. O texto fala de comida, planta, né? Construa casa, habite nelas, plante e coma do fruto. É verdade que há fome no mundo. Mas também é verdade que há alimento no mundo para sustentar todas as pessoas. Mas é verdade também que tem muitas pessoas que optam em não comer, por algum tipo de doença, distúrbio. Tem gente que até já morreu por causa disso. A depressão muitas vezes nos toca, pode nos tirar o apetite, muitas outras questões. E o texto fala, não pare a vida. Viva na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Coma. Por que você está parando de comer? Não demais também, tá? O texto fala também de casamento. Olha aí quem está solteiro, aleluia. Por que você está parando? Você acha que não tem mais jeito? Tem jeito para você também. Fica tranquilo que Deus... Amém, pastor Zé? Deus é misericordioso, Ele faz milagres. O povo estava tão desanimado, parou tudo, gente. E Deus, olha, gente, toca a vida de vocês normal. Casem-se, dê seus filhos em casamento. Às vezes você está naquele casamento marcado e aí vem uma luta, o que fazer? Continua, não pare a vida. Os problemas não devem nos parar. Eu coloquei ali não casar, tem gente que está optando em não casar. Tem um solteirão aí, pai, está ficando muito solteirão dentro de casa, está na hora de, vamos meu filho, solta aí, vamos casar, vai viver tua vida. Amém? O texto fala também de filhos. Olha, tenham filhos. Eu já falei, tem uma voto aqui, viu? Você está balançando a cabeça? Zé? Quem tem um filho não pode ter um, tem que ter pelo menos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma aliança aqui. Quem vai ter filho não pode ter um só. É pelo menos 3, se quiser ter mais, amém. Amém? A geração está cada vez menos tendo filhos, inclusive o que vos fala, não é isso? E muitos não sabem porquê. Deus tem seus propósitos e eu tenho meus planos. Não é porque a gente não ama criança, mas faz parte da vida. Mas poderíamos dar outros exemplos que o texto não está falando aqui.
Coisas que você está parando de fazer, mudando a tua rotina por causa de uma luta, por causa de um problema. Não pare a vida, não pare de viver. Amém, gente? Continuando o texto, então pensando na rotina, a esperança nos faz manter a rotina, mesmo em tempos de insegurança. Veja que o povo estava preso em outra nação, escravizado, exilado em outra nação. Mas eles deviam manter a esperança no Senhor e viver a vida deles normalmente. Como, Léo, diante de um problema? É o que a palavra de Deus fala para eles. E para nós aqui também. Você que não tem problema, quem sabe tem alguém aqui que não tem nenhum problema, nenhuma luta, né? Mesmo estando no Brasil, nessa situação, mantenha a sua esperança no Senhor, mantenha a sua rotina, não pare. A luta confronta a nossa fé e exige de nós uma decisão. Quer saber a fé da pessoa? Veja diante da luta. Não adianta, nós somos confrontados. Eu sei que é terrível, gente, é terrível. Mas faz parte da nossa vida passar por lutas, e nós temos uma oportunidade, no meio dessas crises, de mostrar a fé que nós temos no nosso Deus, a esperança que nós temos no nosso Deus. Nós temos a oportunidade, nesse momento de crise do Brasil, de mostrar o cidadão que nós devemos ser, a forma que nós devemos olhar para a política, para os votos, a forma que nós devemos ser igreja. É um momento para a gente reaprender, para a gente mudar coisas que precisam ser mudadas. Quem sabe diante disso, da rotina, você diz, você é daqueles, eu não vou nem votar esse ano mais. Pergunta, isso vai resolver? Isso não é parar de viver? Vou ignorar a política? Não adianta. O que eu vou fazer? Não adianta, não tem jeito. É um sistema tão complicado e é uma verdade. Cadê a reforma partidária, a reforma política que era para ter? A reforma dos ministérios? Mas quem sabe, é a nossa voz, o que fazermos? Vamos buscar soluções. Quem sabe tem pessoas aqui que têm propostas, como igreja, o que podemos fazer para buscar melhoria, gente? Por mínimo que seja, nós podemos fazer alguma coisa e devemos. Não devemos parar de lutar, não devemos parar a nossa vida por causa dos problemas que estão nos abatendo. Mas isso não envolve apenas a questão da população, mas quem sabe você está vivendo uma vida fatalista, uma visão fatalista. Não adianta casar, não tem jeito para a tua família, não tem jeito mais para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Com Deus tem jeito, com Deus tem jeito. Nós não podemos perder a nossa esperança e entrar num cenário de guerra, de pessoas desesperadas, de pessoas lutando uns contra os outros. Temos que nos unir como igreja, temos que nos unir como cidadãos, temos que nos unir, buscar em Deus o caminho certo, o caminho da esperança, e o que fazer para buscarmos uma solução para a nossa vida. Se alguém teve um problema, calma, você pode superar esse problema, em todas as áreas da nossa vida. Não tem uma visão fatalista, de que não tem jeito, de que não adianta. Adianta sim, nós podemos, vamos esperar no Senhor. Mas ainda também, isso afeta a nossa fé. Quantas pessoas na hora da luta, eu falei de alguém, de pessoas que eu já vi, passando por lutas terríveis, que não deixaram de congregar. Mas tem gente que por muito menos, ela já não tem tempo para Deus. E aí a coisa piora, e aí você sabe o que vai acontecer, né? Aí chama o bombeiro, ou o pastor, é porque pastor agora é bombeiro, né? E a gente fica tentando apagar o fogo, mas muitas vezes é difícil, porque o fogo já pegou demais, gente. Aí fica só as cinzas no negócio. Não pare tua vida com Deus. Você acha que você vai resolver deixando de buscar a Deus, deixando de estar entre irmãos, orando, clamando e buscando? Se já tem um problema, já está na luta, é deixando de congregar, de buscar a Deus que eu vou resolver? Aquela atividade que você desenvolvia para Deus, e aí veio um problema, e aí você diz, agora eu tenho esse problema, essa pontinha preta aqui, e aí esse ponto preto se torna o centro da vida, e você não pode fazer mais nada. Aí você diz, olha, eu não vou poder fazer mais isso. Não é verdade? E outros vão além, até perdem a fé. Perdem a fé. Não pare de viver, não pare sua vida. Amém? Está claro ou escuro? Está claro? A esperança também nos diz
que não devemos parar de dar o nosso melhor. Não pare de dar o melhor. O texto no versículo 7 diz: busquem a prosperidade da cidade. Bem, olhando nesse olhar de político, né, olhando de cidadania, busque a prosperidade da cidade. Quando se faz manifestações, é lindo ver o povo buscando, manifestando, mas uma coisa terrível é o vandalismo que acontece. Busque a prosperidade da cidade. Olha que o povo estava exilado em uma outra nação que não era dele. Agora, por que eu não devo cuidar e buscar a prosperidade da minha nação? Cuidar do bem público, o alheio. Querer que essa nação melhore, prospere. O texto está dizendo para nós: busque a prosperidade dessa cidade. Será que eu não tenho dado mais o meu melhor naquele trabalho e com isso também prejudica? Eu sei, você vai me dizer: Léo, mas tem muita injustiça, muita exploração. Com essa crise estão demitindo funcionários mais antigos com salários melhores, contratando pessoas estagiárias e tudo, e é um momento de crise que nós estamos vivendo. Mas com a voz da esperança que vem do Senhor, que nós podemos ouvir, e o que fazer diante dessa situação? Se está naquele trabalho, faça, busque a prosperidade desse lugar, dessa cidade. O texto ainda diz: e orem ao Senhor em favor dela. É cumprir a minha função como discípulo de Jesus. Eu repito, eles estavam numa nação exilados. Imagina você amaldiçoando aquela cidade, com raiva daquele lugar, porque eles te prenderam. E aí vem a voz de Deus, uma palavra de Deus dizendo: olha, orem por essa cidade, abençoem essa cidade. A Bíblia diz: amaldiçoe seus inimigos. Não é verdade? Não. Amem, orem por seus inimigos. Se é que nós temos, ou pessoas que tentam nos fazer mal. Gente, olha isso. Há um provérbio que fala que com a bênção dos justos a cidade é abençoada, gente. Será que não estamos deixando de dar o nosso melhor, como cristão, como cidadão, como profissional? De abençoar, de orar pelo vizinho, pela cidade, pelo bairro, pelo país. É fácil a gente criticar, falar mal, desejar a morte de um do outro. E aí você vê uma situação de um problema de um político, e aí você vê os cristãos publicando coisa lá: tomara que morra mesmo, é bom mesmo e tal. Parece que a gente está desejando o mal. Nós não queremos o mal. Clamemos por essa nação, clamemos pela igreja brasileira, clamemos por nós aqui como igreja local, como nós podemos ser mais usados por Deus, como Deus quer falar e agir no nosso meio. O que é que nós precisamos mudar? Será que temos tido uma vida de oração pela nossa cidade? Parar de dar o melhor. Aprender também o princípio de dar para receber. O texto fala: a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Queridão, você quer crescer naquela empresa? Se esforce naquela empresa. Dê. É dando que se recebe. É fazendo, é se esforçando para poder receber. A nossa prosperidade, a nossa paz depende do que nós estamos fazendo pelo nosso país. Falar mal e criticar não vai adiantar. Será que vai? Vamos protestar pelos caminhos legais. Estão entendendo, sim ou não? Concorda ou sem corda? Está claro ou escuro? Está em silêncio. Então eu quero te perguntar, de verdade: é o melhor de mim? É o melhor de você que você tem dado na sua saúde? Eu quero confessar meu pecado, caí de novo em pecado, não estou mais fazendo atividade física, me perdoa, Senhor. É um pecado que eu sempre volto, gente. Eu estou lutando, meu começo e volto. Minha esposa, o Espírito Santo, fica ali batendo. A gente deixa a saúde facilmente. Você está dando o melhor de você pela sua saúde? O melhor de você. Física, emocional. Estou dando o melhor de mim pela minha família. Minha vida familiar, pelos meus parentes. Estou dando o melhor de mim pela minha vida pessoal, meus projetos, meus sonhos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero fazer da minha vida. Estou dando o melhor de mim. Léo, é o seguinte, não dá mais, eu estou com muito problema. Mas a palavra de Deus diz:
Não pare de dar o teu melhor, querido. Não pare de dar o teu melhor. Deixa a esperança renascer em você. Estou dando o meu melhor na minha profissão, no trabalho que eu estou exercendo. No trabalho que eu estou exercendo, estou dando o melhor de mim. Não estou falando de você trabalhar desesperadamente e não ter descanso. Eu sei que os tempos são difíceis, mas eu preciso dar o melhor de mim. Estou dando o melhor de mim como um cidadão brasileiro. A gente fala de coisas grandes, de problemas, mas tem coisas pequenas. O copo que nós trazemos aqui dentro, fica tranquilo, tá? Não é seu caso, mas muitas vezes a gente traz para beber água e a gente deixa aí. Agora eu te pergunto, essa responsabilidade não era minha de voltar e colocar no lixo? Ou é da pessoa que limpa? É de outro. Então, em mínimas coisas, nós já não vivemos o nosso papel como um cidadão como devemos. Não estamos dando o nosso melhor. É verdade ou mentira? Concorda ou sem corda? Estão em silêncio, hein? Não sei se está apertando muito. Estou dando o meu melhor como igreja? Como igreja. O meu melhor, não é melhor do que ninguém. Se você está desenvolvendo alguma atividade, pensa com você mesmo, é o teu melhor. Se você não está desenvolvendo nenhuma atividade, pensa o porquê. Realmente esse é o teu melhor, é tudo que você consegue. Como discípulo de Jesus. Estão entendendo, gente? Estão comigo? Acordados? Esperança em tempos de insegurança nos diz para não parar, não pare a vida, não pare de dar o melhor, mas também não perca os princípios. Versículos 8 vai dizer, olha, não deixe que os engane. E eu digo para você, cuidado com a vitória, não com a luta. Cuidado com a vitória. Cuidado com o que dá certo. Cuidado com a bênção. Mas Léo, eu estou num problema grande. Você vem me dizer para tomar cuidado com a bênção, com a vitória? É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Não deixe que os engane. O povo estava num grande problema e vinha pessoas lá com mensagens de vitórias, mas que não eram de Deus. E eles estavam acatando, porque eu quero uma solução, eu não estou ligando o jeito que ela vem. Mas é essa a ética cristã? Esse é o jeito de um cristão viver? Não. Cuidado. Nem toda boa proposta na nossa vida é de Deus. Não perca teus princípios, teus valores. Não se venda, não se renda diante de situações. Não venda teu voto. Analise, pense. Situação está difícil, vamos buscar, esperar em Deus. A luta é grande, mas não é perdendo os princípios que nós vamos resolver a nossa vida, querido. Com desonestidade e outras coisas mais. Não perca os princípios, o texto também nos fala, vocês os encorajam a terem. Se há corrupção, é porque tem gente que está financiando. Sabe por que esses profetas aqui estavam pregando uma mensagem de vitória mentirosa, falsa? Porque Deus também nos dá a vitória, mas não era o caso aqui. Por que eles estavam pregando isso? Porque tinha gente dizendo amém, eu estou aqui para ouvir. Tem gente que fala assim, tem igreja ladrão, pastor ladrão. Se tem é porque tem gente que está gostando. Se tem corrupção, tem gente que está financiando. E como é que nós nos vemos diante dessa situação? Qual é o setor, qual é a área que não tem corrupção? Então, quem sabe, nós precisamos clamar muito pela justiça de Deus. Que Deus faça justiça nessa nação, justiça na igreja brasileira, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor mude o nosso caráter, a nossa ética, que o Senhor mude essa estrutura corrupta de impostos, de injustiças, que está levando a nação abaixo cada vez mais. Não perca seus princípios. Também nos diz que os profetas no meio de vocês, a má influência está muito mais perto do que nós imaginamos. Nós não somos muitas vezes mal influenciados por quem está distante, somos influenciados por quem anda conosco, do nosso lado. A amizade que está lá dentro de casa muitas vezes, o computador que é o mundo que está ali.
As más influências estão de perto. Os profetas no meio do povo estavam inflamando o povo, influenciando o povo errado. Não perca seus princípios. Vieram falar uma mensagem falsa para você, ouça e diga: não, está errado isso. Tenha coragem. Tenha coragem. Não faça troca de favores. Não tenha medo que fique com raiva de você, porque você não concordou. Não concorde, pronto. Se é palavra de Deus, é isso. Não concordo. Amém, gente? Não perca os princípios. Uma avaliação, nós temos que olhar se é em nome de Deus ou enviado por Deus. O problema é que nós achamos que tudo que leva o nome de Deus, religião, evangélico, gospel, qualquer coisa, é de Deus. Mas nem sempre. A palavra diz: olha, eles estão levando mentiras em meu nome, mas eu não os enviei. Agora, como saber? Está falando em nome de Deus, mas não é enviado por Deus. Como saber essa diferença? Conheça a palavra. Como é que a árvore é conhecida? Pelos seus frutos. Caminhe, conheça. Questione, avalie. Nós estamos aqui para meditar na santa palavra de Deus. Não é a palavra do Léo. Ou de qualquer outro pregador. Não é o louvor, não é esse ou aquele ministério, querido. Ou a palavra de Deus é a palavra de Deus em nossas vidas, ou nós precisamos rever a nossa fé. Agora, se você não gostar, quando a palavra de Deus te confrontar em alguma coisa, aí você decide servir a Deus ou não. Porque ela vai nos confrontar, não tem como. Muitas vezes através de um irmão que vem e nos fala algo, ela também traz consolo, ela também traz ânimo, fica tranquilo. Não perca os princípios, não perca seus valores. Se tem algo na nossa vida que tem saído da linha, querido, todos nós somos falhos. Hoje é dia de reconciliar, dia de restaurar, de rever. Aliás, na ceia é dito: olha, examinem-se a vocês mesmos. Examine a vida que nós estamos levando. Reveja. Para que o Senhor seja Deus na nossa vida, para que o Senhor seja exaltado na nossa vida, para que Ele cumpra a obra dEle na nossa vida. Há um salmo que diz: Senhor, sonda meu coração. Se há algo de errado em mim, Senhor, mesmo que eu não esteja vendo, Pai, abre os meus olhos. Cantamos aqui hoje, né? Abre os meus olhos, me ajuda a ver quem Tu és. E tem pessoas, mesmo batizadas, envolvidas na igreja, que às vezes parece que não têm os olhos abertos pela Santa Escritura. Não perca os princípios. Amém? Continua comigo? Sim ou não? Firme ou seriado? Não perca os princípios. Eu pergunto para você: qual a minha reação quando um problema me acontece? Quem sabe nos ajuda a pensar um pouco. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Quando você comete um erro, qual a sua reação? De repente, é aquela reação de culpa. De dizer: não, eu não mereço, eu não vou mais naquela igreja. Deus não me esquece, Senhor, porque eu sou um pecador miserável. E realmente é um pecador miserável, mas não deveria se jogar nessa situação de culpa. Às vezes a gente cai naquela reação fatalista, né, de culpa. E a religião ensinou muito isso, ensinou culpa. E o Evangelho ensina graça. Mas tem outro extremo, que é daquele que entra no liberalismo, que ela diz: não tem nada a ver, Deus perdoa mesmo. Amanhã eu vou, ora, então acabou. E tudo é normal. Veja bem, eu posso não ser legalista, formal, tradicional, qualquer coisa você pensar, mas liberal, fora da palavra de Deus, coisa nenhuma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem o meu jeitão, despojado, sei lá, qualquer coisa, mas a palavra de Deus, é ela que me norteia. Abrir mão dos princípios da palavra de Deus, nunca. E quando falham comigo, quando cometem um erro com você, sabe que todos nós temos uma jiboia dentro de nós, né? Uma jararaca. E ela aparece às vezes quando alguém faz um mal com você. Sai a cobra, gente. E aí você vai pronta. Palavras de todos os tipos, atitudes, vou matar. E aí e a vingança é terrível, não tem.
Porque a natureza pecaminosa, a natureza humana é assim, vem se mata mesmo. A palavra de Deus fala que as palavras têm poder. A gente vem e você fere como espada. Quando falham com você, aí você esquece, né? Na hora que a gente erra, a gente pede a misericórdia de Deus, mas na hora que o outro erra com a gente, crava. Isso é farisaísmo, né? Fariseus que faziam isso. Aqui é lugar de restauração. Amém? Igreja é lugar de restauração. Está ferido, pecou, falhou, venha, deixa Deus restaurar a tua vida. E quando acontecem perdas na vida da gente, qual a nossa reação? É terrível, né? Perdas na vida da gente. Eu citei de manhã um exemplo do meu celular, eu fiz uma besteira. Eu troquei a bateria do meu celular numa loja especializada, e eu não tinha informação também. Eu poderia ter levado na autorizada, olha, devia ter informação, e eu receberia outro novinho. Então eu gastei dinheiro e continuo com o problema. E o celular, a bateria ficou viciada. Tenho que trocar de novo. São perdas. Mas qual a minha reação com isso? Quando te provocam, o que você vai fazer? Uma vez eu vi uma pessoa dizer o seguinte: olha, um homem de Deus, eu sou assim. Estava na escola, na aula, né? Eu estou tranquilo no meu lugar. Agora, se a mulher demora, eu não abro mão, não. Vou para cima. Qual a minha reação quando me provocam? Qual a minha reação quando não acontece aquilo que eu quero ou que não quero? Não vai ser assim, tem que ser. E a pessoa vai atrás, quer que você faz, atende desse jeito e pronto. As coisas não funcionam do nosso jeito, da nossa hora. Como é que você tem reagido diante dos problemas, diante da luta, querido? Estão entendendo, sim ou não? Deixa o Espírito Santo falar e trabalhar nas nossas vidas nessa noite. Porque problemas nós temos, mas eu creio, pela palavra de Deus, que através de cada problema, eu tenho a possibilidade, a oportunidade de crescer, de aprender, de experimentar mais da graça de Deus na minha vida. Amém? Continuando e finalizando então, a esperança em tempos de insegurança nos diz também, não perca o plano de Deus. E olha só, não é assim para você, fica tranquilo, mas o texto diz no versículo 10 que após os 70 anos da Babilônia, aquele povo precisava aprender a viver o tempo de Deus. Os falsos profetas chegando, falando em nome de Deus, mas não enviado por Deus, dizendo que eles iam ser livres. E a palavra de Deus por um profeta dizendo, não, vocês vão ficar aqui 70 anos. Qual que você escolheria? Vem várias pessoas dizendo, não, faz isso, não liga, não, está errado, é desonesto, mas não tem problema não, vai, todo mundo faz, manda ver. Aí chega outro sozinho tentando, não faz isso, vamos manter a palavra de Deus, esse não é o caminho. Veja bem, meu querido, o nosso dia a dia está cheio de falsos profetas, falsas mensagens, nos guiando para caminhos fora do caminho de Deus. Se a gente brincar, a gente sai do plano de Deus. Aprenda a viver o tempo de Deus. Eu sei que tem coisas na sua vida que ainda não aconteceu, não é isso? Na minha também tem. Mas nós precisamos andar no Kairos de Deus, no tempo de Deus. O Senhor há de fazer, Ele é soberano, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele está acima de todo governo, Ele está acima de todo poder. Aprender também a viver a promessa de Deus. O versículo 10 também fala, olha, após os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa para vocês. Deus tem promessa e Deus tem um plano na tua vida. Agora eu preciso aprender a viver no tempo de Deus. Você que quer casar, você está vivendo no tempo de Deus, fazendo a escolha certa, vivendo a promessa de Deus. Quais as promessas que Deus tem para mim? Para a minha vida, quais os planos de Deus? Tem gente que fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, só se não ouve a Bíblia e não lê a Bíblia. Aprender a viver as promessas do Senhor. Falando da comissão, Jesus disse, olha, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor está contigo.
Isso é promessa de Deus. No meio dessa luta, dessa dificuldade que você está enfrentando, dos problemas, às vezes problemas seus mesmos internos, que você criou, falhou, etc. Deus está contigo nesse problema. Aprenda a seguir o tempo de Deus, aprenda a esperar a promessa de Deus se cumprir. Não perca teus princípios, não faça nada, não tome decisão precipitada. Não, apenas espere a mão de Deus se manifestar, porque ela há de manifestar, e Deus vai fazer aquilo que Ele tem a fazer na nossa vida. Não perder o plano de Deus também é aprender que não é Deus que me prejudica. O versículo 11 fala, olha, o meu plano é prosperar, não causar dano a vocês, é te dar esperança em um futuro. Mas o povo, lembra, o povo estava exilado, e o Senhor acaba de dizer que eles vão ficar lá um tempinho, de 70 anos. Mas como assim? Aprender então que não é Deus que me prejudica. Querido, viver com o Senhor, andar com Cristo, eu sei que tem as dificuldades de lutar contra a nossa carne, mas às vezes a gente fala assim, olha, viver o Evangelho não é fácil, né? É difícil, parece que é um peso servir. Tem gente que chega para mim assim, né? Nossa, e como é que está a sua saúde, sua vida? Parece que ser pastor é a pior coisa do mundo. Eu sei que tem luta, tem dificuldade, mas todas as áreas têm. Não. Andar com Deus, estar na presença de Deus, é o que me avalia, é o que me ajuda, é o que me abençoa. É o contrário, quanto mais eu me afasto, quanto mais eu me distancio, quanto mais eu não quero servir a Deus, quanto mais eu vou ficando isolado, mais eu vou sendo prejudicado pelo jeito que eu estou vivendo distante do meu Deus. Poderia citar o exemplo de José, né, aqueles que conhecem. José sofreu demais, sofreu na família, sofreu na profissão, sofreu em todos os lugares, mas ele continuou ali firme, andando com o Senhor, servindo a Deus. Ele não parou a vida dele, ele não parou de dar o melhor, e Deus tinha um plano que cumpriu lá na frente. Muitas vezes você está falando assim, mas cadê o plano de Deus que não se cumpre? E aí eu te pergunto, cadê a sua parte que você está fazendo? Aprender que não é Deus que te prejudica. O tempo que você gasta aqui na presença de Deus é bênção para a sua vida. Aprender também, viver de forma espiritual. Versículo 12 a 13 fala que vocês vão clamar, orar, e eu ouvirei, vão me procurar, e me acharão quando me procurar de todo o coração. Isso é o que Deus quer de nós. Aprender a ser de fato pessoas espirituais. O Senhor não te chamou para ser um religioso, de qualquer nome você queira dar. O Senhor te chamou para ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Onde você estiver, como um cidadão, nesse país, onde Deus vai te levar, Deus tem um plano para a tua vida. Deus te chamou nessa família onde você está, para que você seja a mulher, o homem, o filho, conforme a vida espiritual que o Senhor tem. Deus tem um plano para a tua vida, pode ser para ir para outras nações. Deus tem um plano para essa igreja. Deus tem um plano para a obra que Ele está fazendo no nosso meio. Uma das coisas, das reclamações que eu ouço do secretário de missões, é que em tempos de crise, a primeira coisa que as igrejas fazem, cortam a ajuda dos missionários. Nós enviamos e abandona o cidadão lá. Não. Nós somos pessoas espirituais, nos mantemos firmes e sabemos que o Senhor há de cumprir os planos dEle para a nossa vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então eu te pergunto, estamos aprendendo a lição, ou vivendo de exame, ou até em DP nas oportunidades que Deus está nos dando? Quem é professor aqui? Será que a gente não vai aprender a lição, gente? Será que Deus vai ter que deixar as lutas continuarem? A gente fica de exame o tempo todo, bate uma luta, a gente se afasta, a gente desanima. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Deus está nos dando uma grande oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, de viver uma vida espiritual, uma vida plena, sem depender disso ou daquilo, de droga, de prazeres, mas da presença de Deus, para viver uma vida livre, liberta. Deus está nos dando uma grande oportunidade de viver uma vida em harmonia com as nossas famílias, no nosso trabalho, mesmo com crises e situações difíceis. Deus está nos dando a oportunidade de tomar uma decisão de mudar o nosso rumo de vida.
Mas o que eu estou fazendo com essa oportunidade? Deus está nos dando a oportunidade de ser uma voz de Deus, de ser usado por Deus para levar o Evangelho às vidas aqui e por todas as nações. Mas o que eu estou fazendo com essa oportunidade? Deus está me dando a oportunidade de viver com Ele aqui na terra, para que eu possa experimentar dEle na eternidade. E o que é que eu estou fazendo com essa oportunidade? Você já se decidiu a Jesus? Você já entendeu que precisa se entregar a Jesus, andar com Jesus, não ser religioso, ser discípulo daquele que morreu e ressuscitou por você? Você precisa fazer isso. Você precisa aprender a viver de forma espiritual, cumprindo os planos de Deus, deixar a palavra de Deus guiar a tua vida em todas as áreas e até que o Cristo volte.